Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2026. Vamos iniciar o 13º encontro do volume 1 das Observações Esotéricas sobre Relações Kármicas do Steiner. Hoje nós vamos começar a sétima conferência, na página 141. Mas antes eu vou fazer um resuminho do que nós lemos no último encontro, que era o final da sexta conferência. Então, ele vinha falando da ação das 13 hierarquias, né, com relação ao karma. E ele, quando nós começamos a leitura, ele fazia a pergunta, né, com o que se ocupam exatamente essas 13 hierarquias quando estão entre nós. E aí ele diz que os anjos, arcanjos e arqueus, que são a terceira hierarquia, eles se ocupam de tudo que está relacionado na organização física, no pensar, que é graças a essa hierarquia que nós temos a recordação, temos a memória, e que essa hierarquia é a que nos conduz, né, pelo inconsciente. A segunda hierarquia dos exousia, dinamis e quiriótetes, elas atuam na vida após a morte, trabalhando no karma interno. Eu entendi que assim o karma é individual, que lá na outra conferência ele fala, não é, que eles nos ajudam naquela questão de saúde, doença, o que nós traremos para a próxima vida. E que junto com eles também estão os falecidos com os quais nós convivemos, né, nessa última vida terrena. E a terceira hierarquia, aliás, a primeira hierarquia, que é a dos tronos, querubim e serafim, nós olhamos para ela no pós-morte, tipo assim, enquanto estamos sendo trabalhados juntos na segunda hierarquia, olhando através delas, nós conseguimos ver a atuação dessa primeira hierarquia. E o que eles fazem? Eles têm uma determinação, ele diz que é pequena, mas é uma determinação para essa hierarquia de formar contra-imagens de todos os nossos atos, sejam bons ou maus, inteligentes ou tolos. A primeira hierarquia trabalha em contra-imagens, ela vivencia em contra-imagens o resultado desses nossos atos. É uma compensação, um equilíbrio, não é, de tudo que nós praticamos na vida, na última vida, eles formam uma contra-imagem para a vida futura, e isso nós vemos lá, e isso virá a nós na próxima existência como atos do destino. Então, a segunda hierarquia, eu entendi, prepara o karma individual, aquilo que é só meu mesmo, e a primeira hierarquia prepara, digamos assim, um karma social, que serão meus futuros encontros, futura profissão, é isso. E ele termina falando, né, que por trás da lei do karma, o que existe é a vivência, são as vivências divinas. Eliana, querem completar mais alguma coisa? Querem? Se não tiverem nada mais,
Vamos começar então a leitura da sétima conferência. Tudo bem? Sétima conferência, Dorna, 8 de março de 1924. Na última palestra, descrevi mais a formação das forças kármicas, dando sequência às considerações sobre o karma. Pretendo tratar hoje das bases que possam despertar, por assim dizer, para a compreensão do karma mediante a investigação de destinos particulares na vida de pessoas, para enfocar a resolução kármica, digamos, a finalidade desses destinos humanos singulares. Naturalmente, tais destinos somente poderão servir de exemplo. Em todo caso, quando se faz referência a destinos humanos concretos, tendo em vista o karma, é possível adquirir vislumbres de como, em geral, o karma atua nos seres humanos. É óbvio que o karma atua com tanta diversidade quanto há pessoas na Terra. A configuração kármica é absolutamente individual. Portanto, quando se enfoca em detalhe, é preciso usar exemplos. Hoje, quero apresentar alguns exemplos que investiguei e que se tornaram transparentes para mim quanto ao decurso kármico. Aliás, não deixa de ser um empreendimento arriscado falar com detalhes de relações kármicas, mesmo que essas já estejam distantes, pois, de maneira geral, costuma-se falar de maneira genérica quando se aborda o karma. Costuma-se dizer que isto ou aquilo é provocado desta ou daquela maneira, ou então que se deve remeter este ou aquele golpe do destino a algo que a pessoa mereceu e coisas parecidas. Ora, esse assunto não é tão simples assim. Justamente quando se fala de karma, costuma-se banalizá-lo muito. Abordaremos hoje alguns exemplos kármicos específicos, embora situados mais longínquamente, e fazer esse empreendimento arriscado de falar sobre karmas individuais, levando em conta tudo o que me foi possível investigar. Trata-se, portanto, de exemplos. Primeiro, quero falar de um famoso filósofo e estudioso da estética, Friedrich Theodor Vischer, que já citei repetidas vezes em minhas conferências. Pretendo salientar hoje justamente aquelas peculiaridades de sua biografia que poderei usar posteriormente como base para uma discussão kármica. No rodapé, ele diz que o Friedrich Theodor Vischer nasceu em 1807, morreu em 1887, foi um filósofo especializado em estética e poeta alemão. A formação de Friedrich Theodor Vischer ocorreu no período no qual florescia na Alemanha a assim chamada filosofia idealista alemã, o hegelianismo. Friedrich Theodor Vischer era jovem e estava estudando, enquanto todas as cabeças estavam preenchidas do modo de pensar hegeliano, e assimilou esse modo de pensar. Ele estava receptivo para essa permanência em elevados pensamentos característicos do hegelianismo. Parecia-lhe evidente que o pensamento realmente
é a entidade divina do universo, segundo a afirmação de Hegel. Isto é, quando nós, seres humanos, pensamos, vivemos na substância divina, pois vivemos em pensamentos. No rodapé, ele diz: Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em 1777, viveu até 1831. Alemão, considerado um dos mais importantes e influentes filósofos. Hegel, de fato, estava convicto de que toda a evolução da Terra depende, em verdade, da vida em pensamento. O restante é apenas um acréscimo. Os planos universais são elaborados pelo fato de seres pensantes refletirem sobre o universo. Certamente há muita verdade nisso, só que em Hegel tudo assume um caráter muito abstrato. Friedrich Theodor Vischer adaptou-se a essa filosofia hegeliana. Em contrapartida, simultaneamente, ele era uma personalidade originária de um povo que evidenciava nitidamente as características desse povo. Ele tinha todas as características de um suábio, a obstinação, a teimosia e também o senso de autonomia dos suábios. Ele era igualmente lacônico como os suábios, mesmo sendo portador de todas essas peculiaridades suábias, ele tinha também fortes particularidades pessoais, considerando o aspecto exterior. Ele tinha bonitos olhos azuis e uma barba ruiva cerrada, um pouco eriçada, a qual, mesmo assim, ostentava com um certo entusiasmo estético. Digo que ele a ostentava com um certo entusiasmo estético, porque em seus escritos aborda com frequência a falta de educação dos homens que não têm uma barba cerrada. Ele os designa, entre aspas, caras de macacos imberbes. Ou seja, ele não se distinguia particularmente pela discrição. Tudo isso ele fazia com a resolução própria, lacônica dos suábios. A nota de rodapé: Suábia é a região sudoeste da Alemanha. Ele era de estatura mediana, não era gordo, do contrário, até franzino. Quando andava pelas ruas, movia os braços de tal modo que parecia que estava abrindo o caminho com os cotovelos. Isso ele fazia, de fato, igualmente como individualidade espiritual. Esse era seu aspecto exterior. Vischer tinha um impulso de autonomia, inclusive pessoal, muito forte. Não era comedido no que queria dizer. Assim, coincidiu que amigos, entre aspas, o difamaram junto ao governo de Stuttgart. Isso acontece muitas vezes por parte de amigos. E, por acaso, ele acabou sendo censurado violentamente pelo governo de Stuttgart, no mesmo dia em que nasceu seu filho Robert, que também ficou conhecido como um especialista em estética, pois, pois o pai anunciou o nascimento do filho no auditório, dizendo, abre aspas, meus senhores, hoje ganhei uma grande repreensão e um pequeno vixa. A nota de rodapé diz que vixa
Isso tudo foi em dezembro de 1879, publicado num jornal Antigo e Novo, volume 3, em Stuttgart, 1882. Uma de suas particularidades era falar sobre as coisas com determinação. Há um artigo delicioso dele intitulado Sobre o comportamento grosseiro com os pés nos trens. A nota de rodapé fala que é um artigo dele, Moda e Cinismo, contribuições para o conhecimento de nossas formas culturais e conceitos de costumes. Isso foi editado na Alemanha em 2016. O Cris, Fale. você pulou o rodapé 37. No 37 você leu 38, e no 38 você leu 39. Só para a gente se. Mas está tudo bem. Verdade, verdade. Então eu vou ler o 37 agora. Isso. Em 14 de que ele faz relação a essa repreensão, né, em 14 de fevereiro de 1845, Vischer foi suspenso por 2 anos do seu cargo. Ilse Frappan escreve a esse respeito em Vischer, Memórias de Vischer. Foi publicado em Stuttgart, de 1889. Abre aspas. Como se sabe, Friedrich Vischer, o famoso estudioso da estética de Tübingen, foi punido pelo governo com suspensão do seu cargo por 2 anos. No mesmo dia em que recebeu o respectivo comunicado do Ministério, nasceu seu filho. Vischer foi à universidade dar aula e iniciou com as palavras. Eu não vou ler isso em alemão. Seu filho Robert nasceu em 22 de fevereiro de 1847. O que Vischer fez foi um trocadilho. Meus senhores, hoje ganhei um pequeno Vischer e uma grande repreensão. E aqui. Ô, Então, pessoal, voltando. desculpa, eu não entendi. Ele foi Fale. suspenso em 14 de fevereiro de 45. E ali fala que em 1822 de fevereiro de 47 é que nasceu o pequeno Fischer. Aí eu já fiquei totalmente perdida. Não foi no dia que ele foi suspenso que nasceu o filho? Então, aí, Ângela, precisaria ver o original, porque para mim É. também está assim. Não, claro, tá assim mesmo, foi o que tu É, leu. Ah, mas assim, tudo bem, é só para. Eu entendo que no dia que ele recebeu o comunicado da repreensão, que pode ter sido dia 14 ou dia 22, quando nasceu o filho, de fevereiro, que daí tem uma diferença, né? Mas no ano que nasceu o filho, né? Que daí ele ganha, recebe a repreensão e o filho nasce, né? e a gente precisaria procurar no original para ver Tá. exatamente o que que. Não, beleza. Mas eu não tô doida, né? Não. Então, vamos lá. Acho que é aqui, né? Prefiro calar-me. Prefiro calar-me hoje sobre tudo o que ele escreveu em seu livro Moda e Cinismo, sobre uma série de comportamentos mal educados e desnudamentos em bailes e outras diversões. Ele realmente era uma individualidade forte. Aqui tem uma nota de rodapé, a 40, que ele diz: aqui Steiner faz um jogo com as palavras. É uma palavra em alemão que significa comportamento mal educado, e uma outra em alemão que é estado em que se está sem roupa, despido, desnudo. Imagino que elas tenham uma sonoridade similar.
Ele realmente era uma individualidade forte. Um amigo meu foi visitá-lo certa vez e educadamente bateu na porta. Não sei se isso é comum na Suábia, mas ele não disse entre aspas, como se costuma fazer normalmente, mas gritou já, entre aspas. Logo, daqui a pouco, ele estaria à disposição. Ora, Friedrich Theodor Vischer iniciou uma grande tarefa ainda relativamente jovem. Escrever a estética no sentido da filosofia. Vou ler de novo, gente. Ora, Friedrich Theodor Vischer iniciou uma grande tarefa ainda relativamente jovem. Escrever a estética no sentido da filosofia hegeliana. Esse é um livro dele, A Estética ou Ciência do Belo, de uma edição nos Estados Unidos de 2011. Os 5 volumes que ele escreveu são realmente uma obra curiosa. Esta apresenta uma divisão rígida em parágrafos, como era habitual em Hegel, e contém as definições usuais. Se eu fosse ler um trecho, os senhores logo começariam a bocejar, pois não é escrito na forma hegeliana popular, mas contém definições como: o belo é a manifestação da ideia em forma sensorial. O sublime é a manifestação da ideia em forma sensorial, de tal modo que a ideia predomina sobre a forma sensorial. O engraçado é a manifestação da ideia em forma sensorial, de tal modo que a forma sensorial predomina e assim por diante. Essas coisas ainda são relativamente interessantes, mas vão muito além. Opondo-se a estas definições, entre aspas, há declarações, entre aspas, o que, por assim dizer, é impresso em letras pequenas. A maioria das pessoas lê o livro A Estética, de Friedrich Theodor Vischer, de tal modo que omitem o que está impresso em letras grandes e leem apenas o que está em letras pequenas. De fato, o que está impresso em tipos pequenos contém o que há de mais espirituoso já produzido nos diversos campos da estética. Não contém qualquer pedantismo, nada de hegelianismo. Nesses trechos, encontramos o Suábio Vischer com toda a sua meticulosidade espirituosa, mas também com toda a sua sensibilidade sutil diante do que é belo, grandioso e sublime. Encontra-se igualmente uma descrição incomparável da natureza, num estilo livre, realmente exemplar. Ele conseguiu terminar essa obra depois de muitos anos de trabalho férreo. Tudo bem até aqui? Na época em que essa obra foi publicada, na qual, em certo sentido, o hegelianismo ainda era dominante, gozou de amplo reconhecimento. Naturalmente, também houve opositores, mas bastante reconhecimento. No decorrer do tempo, todavia, surgiu um grande adversário dessa obra, um adversário que a criticava de modo destrutivo, falando mal em todos os aspectos, que a criticou de maneira grandiosa, espirituosa, exemplar. O próprio Friedrich Theodor Vischer, quando era mais idoso.
Mais uma vez, quero salientar que é delicioso, encantador ler essa autocrítica publicada em Passagens Críticas ou na bela coleção Antigo e Novo. São duas notas de rodapé. A 42 né, da autoria do Vischer, publicada em 1844, sequência nova do sexto volume. Os volumes 5 e 6 contêm a autocrítica de sua estética. Isso numa publicação nos Estados Unidos de 2018. E a outra nota de rodapé é a do Fischer, do próprio Fischer, 3 volumes, uma edição londrina 2018. Quando ele ainda era estudante, escrevia obras lírico-irônicas. Apesar do grande respeito que eu sempre tive por Friedrich Theodor Fischer, nunca pude deixar de considerar o que fez como estudante, sendo algo estudantil, porém extremamente aburguesado. Isso, no entanto, retrocedeu quando, perto dos 70 anos de idade, ele escreveu uma coleção de poesias sob o pseudônimo Schartenmeier, coisas absolutamente filistinas. E aqui, na nota de rodapé, ele fala desse pseudônimo Schartenmeier. Fischer, A Guerra Alemã, 1870-1871, um poema heróico do espólio do saudoso Philipp Ulrich Schartenmeier. É uma publicação americana de 2011, publicado por um amigo falecido. Em relação ao Fausto de Goethe, ele tornou-se um arquifilisteu. Ele ainda aceitava alguns trechos da primeira parte do Fausto de Goethe. Em sua opinião, entretanto, era esta a segunda. Sua opinião, entretanto, era esta. A segunda parte é uma obra mal feita, totalmente remendada, parecendo uma coxa de retalhos, fruto da idade avançada do autor, pois a segunda parte do Fausto deveria ter sido bem diferente. Ele não apenas escreveu o seu Fausto, a terceira parte da tragédia, no qual não só ironizou a segunda parte do Fausto de Goethe, como também elaborou um plano de como deveria ter sido essa obra. É tudo muito filistino, é quase tão filistino quanto a afirmação do Bois-Reymond em seu discurso Goethe e nenhum fim. Abre aspas. Em verdade, o Fausto está errado. Certo seria se Fausto não tivesse tanta conversa fiada como evocação de espíritos e evocar o espírito da terra, como se tivesse inventado simplesmente e de maneira honesta a máquina eletrostática, a bomba de ar e também honrado Margarida. Tudo o que Friedrich Theodor Fischer disse vinculado ao Fausto de Goethe tem um caráter filisteu semelhante. Vamos lá nas notas de rodapé. Começando na 45, ele fala do Goethe, do Fausto, uma edição bilíngue, da editora 34 de 2021. A nota 46, ainda do Vischer, Fausto, a terceira parte da tragédia,
publicado em 2017, fiel ao espírito da segunda parte de Fausto de Goethe, escrito por, eu não vou ler isso, e Vischer, o Fausto de Goethe, novas contribuições à crítica do poema, publicado na Alemanha em 2021. E o Émile Dubois-Reymond, 1818-1896, médico e fisiologista alemão. Discurso proferido na Universidade de Berlim, em 15 de outubro de 1882, com o título Goethe e Nenhum Fim, publicado em Leipzig em 1886. Tempo tem. Ele fez em relação ao Fausto de Goethe foi o que em minha terra natal, na Áustria, e talvez não em Württemberg, seria chamado um disparate. Tais expressões costumam ter um significado distinto, dependendo da região em que são utilizadas. Aqui nas notas de rodapé, a 48, Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, é a região habitada pelos suábios. E a nota 49, no original alemão, é uma expressão que, traduzido literalmente, significa travessura de suábio, querendo dizer desatino, disparate. Observem que esses traços singulares são um aspecto significativo desse homem. Eles, por assim dizer, constituem sua vida. Aliás, também seria possível relatar detalhes isolados, mas não quero fazê-lo. Gostaria de tê-lo apresentado desse modo, como uma personalidade, e tendo isso como fundamento, pretendo fazer uma observação kármica sobre ele. Hoje quero fornecer-lhes, primeiro, apenas os dados. Como já disse, é um risco dar tais exemplos isoladamente, mas terão de ser dados, e, para tanto, quero elaborar as bases. Uma segunda personalidade que eu gostaria de contemplar karmicamente é Franz Schubert, o compositor dos Lieder. Aliás, compositor de modo geral. Na nota 50, Franz Schubert, 1797 a 1828, compositor austríaco. Nota 51, Lieder. Arranjos musicais característicos da cultura germânica para piano e cantor solo. Também nesse caso, quero salientar os traços necessários para a descrição kármica. Durante praticamente toda a sua vida, Franz Schubert foi pobre. Passado algum tempo de sua morte, havia em Viena realmente muitos, não apenas bons conhecidos, entre aspas, mas amigos, também entre aspas, de Franz Schubert. Um grande número de pessoas afirmava ter-lhe emprestado dinheiro. Falavam dele como o Chico Schubert, e assim por diante. Pois bem, enquanto ele era vivo, não era assim. No entanto, Schubert encontrou um amigo de verdade. Esse amigo, um barão von Spaun, uma personalidade extraordinariamente nobre. Na verdade, desde a tenra juventude, ele cuidava de maneira muito delicada de Schubert.
Eles foram colegas na escola. Naquela época, Spawn teve de cuidar do colega e depois isso prosseguiu. Na relação kármica, parece-me de importância fundamental. Ainda veremos isso quando fizermos a observação kármica, que Spawn exercesse uma profissão que em realidade lhe fosse totalmente estranha. Spawn era uma pessoa com boa formação, amava todas as artes e, além de Schubert, ainda era muito amigo de Moritz von Schwind, uma pessoa realmente muito sensível, sobre quem todos os elementos artísticos exerciam uma forte impressão. Na Áustria podem ocorrer coisas muito estranhas. Afinal, Grillparzer também foi um funcionário do serviço financeiro, bem como Spawn, embora esse não tivesse o menor tino para o assunto, passou toda a sua vida em repartições financeiras. Ele era funcionário do serviço financeiro, tinha de administrar dinheiro, mais precisamente, tinha de administrar números, e quando atingiu certa idade, até tornou-se diretor de loteria, ou seja, ele tinha de cuidar da loteria da Áustria. Isso lhe era extremamente antipático. Imaginem, porém, o que um diretor de loteria realmente administra. Considerem apenas que um diretor de loteria administra paixões, esperanças destruídas, decepções de inúmeras pessoas. Um diretor de loteria administra em alto estilo a superstição das pessoas. Um diretor de loteria administra em alto estilo os sonhos das pessoas. Imaginem apenas o que deve ser levado em conta quando um diretor de loteria, o diretor supremo de loteria, decide suas medidas administrativas. Certamente não se percebe isso quando se entra no escritório e sai novamente. Mas a realidade é esta. E quem considera o mundo como uma realidade deve considerar essas coisas. Só Que uma foi? pergunta, eu me Pois não. perdi, como o parágrafo é grande, quem é, afinal, que foi diretor de loteria? Foi o Von Você Spal? sabe que Foi eu o, fui lendo e aham. queria voltar porque eu também fiquei em dúvida se é Foi o o Von Spawn Spal ou esse ou último amigo ali dele, que era o Grill. o Gil Parzer, nasceu? É, mas eu acho que é esse último, porque ele fala bem como Spawn, embora não tivesse o menor tino para o assunto, passou toda a sua É, vida em repartições financeiras. é isso aí, também acho que é. Obrigada. Também fiquei. Então vamos lá. A nota de rodapé, as notas de rodapé da página 149, 52. Barão Joseph Ritter von Spaun, 1788-1865, austríaco, conselheiro da corte. Ah, não, aqui, ó, e diretor das loterias. A nota 53, o Moritz von Schwind, 1804 a 1871, pintor e desenhista austríaco. O 54, Franz Grillparzer, 1791-1872, poeta austríaco. Olha aí, pronto. Dá licença, gente.
Pois bem, esse homem que nada tinha a ver com a superstição administrada por ele, com aquelas decepções, anseios, esperanças, era o amigo íntimo de Schubert. Interessava, interessava-se o quanto podia pelo bem-estar material e espiritual dele. Às vezes, podia-se ficar muito admirado exteriormente com o que acontece no mundo. Há uma biografia de Schubert que descreve sua aparência física exterior como se ele se parecesse quase como uma pessoa de raça negra. Isso não corresponde à realidade. Ele era pobre, mas sua fisionomia era muito simpática. Até o jantar que ele costumava fazer em companhia do barão von Spaun, geralmente era pago pelo último de maneira delicada. Schubert não tinha dinheiro para alugar um piano para satisfazer suas necessidades musicais. Sua aparência exterior era comedida, quase fleumática, segundo a descrição muito sincera do barão von Spaun. Entretanto, um elemento vulcânico interior podia irromper de modo muito estranho de sua natureza. Ô, Cristina, Fale, eu quero fazer uma observação aqui. pode É fazer. uma coisa que ficou me incomodando, né? Que diz assim, ó, no meio do parágrafo, há uma biografia de Schubert que descreve sua aparência física exterior como se ele parecesse quase como uma pessoa de raça negra. Isso não corresponde à realidade. Ele era pobre, mas sua fisionomia era muito simpática. É uma coisa. Aqui é uma fala do Steiner, né? Então, quando o É, Steiner fala isso, a mim, eu escuto nas entrelinhas que seria antipático a ele, Steiner, se realmente fosse uma fisionomia. Eu estou abrindo meu coração porque foi assim que eu escutei, entendeu? é. E É, quando eu li aqui, né, que quase como uma pessoa de raça negra, me veio assim, lá atrás, tanto na época dessa biografia, de quem escreveu, que deve ter conhecido Schubert, exatamente como o negro era visto lá. Porque também eu imagino, soa estranho, mas eu sempre penso que é preciso contextualizar, porque senão a gente já é tomado de antipatia e já começa a olhar tudo com ranço, não, eu concordo né? plenamente com o que tu fala. Só que é assim, né? Do ponto de vista do que está dito, a simpatia ou antipatia aqui era como o Steiner estava se posicionando. É só isso que eu quero falar, entendeu? Se isso era algo. E claro, para mim fica uma interrogação, porque ele era ele foi e é, né, um ser, como eu enxergo, né, a rigor, espiritualmente evoluído e, né, com uma compreensão, um acesso que transcende aquilo que as simpatias e antipatias. É a primeira vez que algo tão explícito vem em respeito a alguma simpatia ou antipatia do Steiner. É só isso. É. Não, mas vale a pena mesmo a gente olhar para esse nosso sentimento, para essa nossa reação e reler e refletir um pouco e conversar sobre, né? Porque senão é isso. Se eu leio isso sozinha, de repente já vem o ranço. Então, oi, Nina, pode falar. Muito, muito bom, Ângela, ter colocado isso. Agora, eu entendi que é sob o ponto de vista das pessoas, como a sociedade, como as pessoas olhavam para ele, e não o que o Steiner olhava para ele.
Porque o Steiner, ele olha para as pessoas como espírito, né? Como eu. Ele não vai ver cor de pele, vai ver o eu da pessoa. Mas ele está falando assim, as, como a cultura, a sociedade que estava ali via ele. Eu entendi É, assim. eu acho que vale assim a gente depois cada um por se reler e refletir sobre isso, né? Porque aqui no momento fica assim, a gente lê com mais calma, olhar para isso, né? Eu vou ler a nota de rodapé e daí podemos parar por hoje. A nota de rodapé 55, Recordações de Schubert, a primeira descrição da vida de Spawn, editado por Georg Schünemann, segunda edição, Berlim, 1938. Eliana, você quer parar a gravação? Muitíssimo obrigada pela companhia.